2, 1. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse podcast que é o Moviecast. É o primeiro episódio, então é o primeiro passo desse projeto que a gente está iniciando. Eu vou fazer 2 apresentações bem breves para quem não me conhece, para quem também está conhecendo agora o Moviecast, para a gente dar sequência e você acompanhar a gente, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Beleza, galera? Primeiramente, meu nome é Danilo Sabino, eu sou empresário, tenho uma transportadora, uma empresa de treinamento, que inclusive chama MoveFret, e vocês vão entender a ideia do Moviecast. Mas, então, muito prazer, estou muito contente aqui de ter essa interação. E a gente criou esse podcast justamente com o objetivo de trazer uma comunicação mais leve, mais tranquila e gerar valor de fato e conseguir somar para quem estiver assistindo e aprender também aqui desse lado. Legal? Galera, o Moviecast, eu tenho uma frase que me acompanha há muitos anos e ela começa com uma palavra, que é a ideia de estar em movimento. Então eu até trouxe aqui uma frase que é de Albert Einstein, e ela é muito conhecida, que fala o seguinte, que a vida é como andar de bicicleta. Para se manter equilibrado, é preciso estar em movimento. E eu até pesquisei, tá, galera? Porque muitas frases que colocam aí como importante falam que é de Einstein e no final das contas não é. Mas essa específica é. Eu peguei uma matéria na BBC falando sobre essas curiosidades e Albert Einstein escreveu para o filho dele em 1930 essa frase. E para mim ela é muito legal porque realmente traz essa ideia da gente não estar parado. E quando a gente está em movimento, as coisas acontecem. E se você está me assistindo agora, é porque você de alguma maneira também está buscando algo. Então bora pra cima que a gente vai fazer isso acontecer junto. Eu espero, na realidade eu quero fazer com que tudo isso seja bem tranquilo e bem legal para todos. Fechado? Bom, eu vou só dividir com vocês a ideia da grade, porque a gente preparou, né, fez um projeto para começar com esses conteúdos, que é um novo canal de informação. Então a gente dividiu uma grade semanal. Toda semana a gente vai liberar um episódio novo com informações voltadas para alguns tópicos que eu vou falar aqui para vocês, para que realmente fique legal aí de acompanhar. A gente vai falar sobre logística, a ideia não só da logística em si, mas eu vou trazer uma visão de mercado, a ideia da cadeia logística, desde a matéria-prima até o produto final, em todas essas etapas. Porque como a minha especialidade é transporte de carga, eu gosto de trazer isso porque a gente consegue falar bastante de negócios, a gente consegue interagir bastante nesse tema. Aí seguido, a gente vai falar bastante sobre relacionamento e vendas, porque eu confesso para vocês que apesar de eu ser especialista hoje em transporte, a minha veia ela está totalmente ligada a vendas. Eu adoro esse tema, eu acho que todo mundo é vendedor e a gente precisa entender como explorar e melhorar isso. E o relacionamento não preciso nem falar, né? É a ideia de network, é a ideia de conexão e é isso que a gente está fazendo aqui agora. E mais 2 tópicos aqui que na realidade eles se misturam, mas é a ideia de falar sobre temas ligados a empreendedorismo, que inclusive hoje o tema vai ter esse início, e também dicas de livros, porque eu acho que é uma boa referência para a gente dar sequência e ter um bate-papo legal. Fechado? Então esse é o formato, tá? Para você conhecer um pouquinho da ideia do Moviecast e conhecer um pouquinho também do Danilo, você que ainda não conhece. Perfeito? E hoje, para começar, eu defini aqui um tema para a gente bater um papo, que é o nosso podcast número 1. A gente vai falar sobre empreendedorismo e finanças. Algumas dicas que podem mudar o jogo do seu negócio, da sua empresa. E mesmo que você esteja sozinho, tá? Quando eu falo empresa aqui, é quando você tem essa ação de empreender, de começar algo. E trouxe uma pessoa aqui, que primeiramente quero agradecer muito, que é o Walter. Walter, seja bem-vindo. É o Walter Eclache. Se apresenta aí pra galera, por favor. Bom, gente, obrigado, Danilo, aí pelo convite, né? Eu, para quem não me conhece, sou professor universitário, trabalho na área financeira desde 1998, quando eu ingressei pela primeira vez ali no antigo Unibanco, né? Agora Itaú Unibanco, foi quando tudo começou. E desde então, desde 98, eu venho trabalhando na área financeira, né? Depois comecei a trabalhar como professor a partir de 2004, e em consultorias, em treinamentos na área financeira, empresas pequenas, grandes. Nós estamos aí nesse caminho já praticamente
essa é a terceira década já, né? Já a terceira, nossa, passou o tempo. O tempo vai, né? Já faz mais de 20 anos que eu estou nessa área. E Danilo já me conhece, já sabe, né? Eu tenho um especial carinho de lidar com as finanças para pessoas, né? Educação financeira, e para empresas pequenas, né? Micronegócios que às vezes eles têm muita carência de orientação, de informação, né? E o pequeno negócio, ele às vezes, assim, a pessoa acha, né? É só ter força de vontade, ter um sonho e tudo vai dar certo. Precisa isso e mais alguns detalhes, né? Que nós vamos conversar sobre eles hoje aqui. Muito bom. E Walter, antes da gente cair para dentro mesmo do assunto, o que você achou da ideia do movimento, do Movecast? Porque como é o primeiro episódio, eu também quero receber um feedback aí. E também quem estiver acompanhando, por favor, dê aí dicas, sugestões, porque a gente tem que construir tudo isso junto. O que você acha dessa ideia de estar em movimento? Porque você falou da sua trajetória, né? E para mim é muito importante essa ideia de não parar. Tecnicamente, Danilo, não tem nada parado, né? Nós achamos, por exemplo, essa mesa aqui, ela está estática. Se você for olhar isso do ponto de vista microscópico, né? Se você se pudesse olhar o átomo, está tudo em movimento, né? O planeta está em movimento em torno de si, né? Em torno do Sol, está tudo, nosso corpo. Então, a ideia de algo estático é ilusório. É ilusória essa ideia. Então, quando você captura isso aí de, né, Movecast, Movefret, movimento, faz todo sentido. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Né? E como a gente pega sempre uma veia ali, né, que a gente está levando aqui para os negócios, para a ideia de empreender, eu tô puxando isso porque eu vou falar aqui um pouquinho sobre algumas técnicas, né, que até são administrativas e tudo. Como o Walter falou, ele é professor já. Quanto tempo como professor já, Walter? Olha, comecei em 2004, né? Então a gente já está aí com praticamente 18 anos, né? Indo para 20 anos como professor universitário. Certo. Né? Já viu muita coisa, né? muitos alunos. Já passou muita água debaixo da ponte. Já. Não, e eu falo isso porque é o seguinte, quando a gente fala de planejamento, é muito falado, né? Se você dá um Google, planejamento tá em todos os âmbitos. Todo mundo sabe que é importante planejar. Desde coisas mais simples, como as finanças de casa, né? Como gerir ali, até para fazer a compra do mês. E quando você vai abrir um negócio, por onde começar? Só que a ideia de estar em movimento, e eu quero trazer essa chamada aqui para esse primeiro episódio, é que mais importante, às vezes, né, de ter o plano perfeito, é dar o primeiro passo. Então, eu trouxe uma pauta para a gente discutir, onde eu coloquei as funções administrativas, que é a ideia de planejar, organizar, dirigir e controlar. Que é teoria, certo, Walter? Veio há não sei quanto tempo que tem isso, né? Mas eu aprendi isso lá na faculdade, lá atrás, há muitos anos. E em muitas etapas da minha trajetória profissional, mesmo enquanto eu trabalhava para outra empresa, eu olhei, observei isso e falei, é uma bela forma de colocar a casa em ordem, de organizar algum projeto, e não diferente quando o assunto é empreender. E quando você tenta fazer algo muito perfeito para começar, custa sair do papel. E quando não tem ação, não vai, né? Então, acho que a grande sacada dessa ideia de movimento é essa para mim, Walter. É a gente realmente começar, porque as coisas aparecem, parece que o universo ele conspira mesmo, traz as pessoas certas. É claro que quando a gente pede certo também, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção dessa ideia, até das funções administrativas, mas a ideia de planejar, de organizar, dirigir, controlar, quando o assunto é empreender. Qual que é a importância para quem está começando, né? Se puder dar algumas dicas, ou porque o Walter também é consultor, né? Então você já entrou em muita empresa ali, olhou os bastidores, né? Então o que você diz desse conceito? Olha, Danilo, tem várias ideias, várias linhas para tratar disso que você está falando. Eu vou falar da minha perspectiva, da minha experiência, como que eu vi, né, acontecer e qual a maneira com a qual eu penso que poderia dar certo, né, empreender. Primeiro que a questão de empreender, eu acabei de falar agora há pouco, ela envolve paixão, envolve você querer algo, mas isso não é
o suficiente. Isso é importante, mas se você tiver só a empolgação, né, só a paixão, e não tiver a técnica, não tiver a ferramenta, né, você pode aprender, por exemplo, na prática? Até pode. Tem pessoas que iniciam um negócio sem conhecer muito, sem conhecer finanças, sem conhecer legislação, e aí vão sofrendo, caindo, levantando, caindo, levantando. É uma possibilidade. Né? Então, existe essa linha das pessoas que elas vão na raça, como você falou. É importante fazer. Né? Agora, o que eu penso? Se você se planeja um pouco antes de começar, o que eu quero dizer com isso? Você quer montar, no seu caso, uma transportadora. Né? Então, por exemplo, você não montou uma transportadora porque você sonhou, acordou e pronto, vou montar uma transportadora, não sei como que é. Na verdade, quando você decidiu abrir uma transportadora, você já tinha uma experiência prévia, não é isso, Danilo? Sim. Ou teve um contato. Às vezes a gente não é bom naquilo que faz, mas meu sonho, né, é abrir uma transportadora, embora eu não conheça tanto, conheço um pouco. Quando você foi para colocar em prática, você não foi pesquisar mais, Danilo? Claro, total. Não é? Né? Um dos objetivos de eu começar a criar conteúdos é que quando eu fui buscar informação, buscar ajuda, tinha uma escassez muito grande sobre como fazer, né? Mesmo já tendo uma experiência prévia. Acho que o que você colocou é a ideia da gente... A gente precisa ter um motivo, né? Um estopim ali para tomar a decisão de empreender. No meu caso, realmente, eu já tinha mais de 6 anos de vivência ali dentro de um setor, já tinha um know-how, relacionamento, todo esse tete-a-tete quando eu fui iniciar. Dei o primeiro passo sem pensar muito na estrutura no início, para tirar do papel? Dei. Paguei os impostos disso? Também paguei, porque eu poderia ter planejado melhor. Então o que eu sempre costumo levar é a ideia da estrutura, né? É muito importante a gente ter noção do que tem que ser estruturado, da base. Quanto melhor a base estiver ali, maior você vai crescer. Então, é nessa linha. Então, a primeira coisa que eu penso é isso que você fez. Se você quer ter um negócio próprio, quer empreender, quer ter uma indústria, um comércio, uma empresa de prestação de serviços, conhecer sobre o que você vai oferecer. Eu conheço investidores que eles têm dinheiro, eles têm um capital, eles não conhecem sobre o assunto. Né? Vamos supor, eu sou um investidor, não sou da área de construção civil e quero ter uma construtora. Eu vou chamar pessoas que conheçam, que já são do ramo, né? Alguém que saiba sobre aquele negócio. Então, primeira coisa que eu digo, você precisa conhecer o negócio em que você vai atuar ou chama alguém que conheça. Tá? Eu falo, Walter, mas isso não é óbvio? Bom, parece que é óbvio, mas tem pessoas que abrem um negócio sem elas conhecerem, sem chamar pessoas. Meio que assim, não, vou dar um jeito. Ok, você pode dar um jeito, mas às vezes eu já vi casos de pessoas pedirem para serem mandadas embora, para pegar o FGTS e começar um negócio e não se prepararam para aquilo. Então, primeira coisa, ter paixão, gostar? Sim. Conhecer sobre o que você vai oferecer para o mercado? Também. E uma outra sugestão minha, que não é só minha, de um monte de gente. Hoje, nós estamos na área da internet. Gente, quando eu estudei, Danilo, eu estudei no século passado. Né? Fica mais pesado falar assim, né? Mas foi. Eu fiz a minha faculdade lá em Minas Gerais e na década de 90. Não tinha computador. Começou a ter computador no final do meu curso, em 97, que eu fiz administração lá. E em 97 começaram a aparecer os primeiros aí computadores com ambiente Windows, era só DOS. Então, a informação era muito biblioteca, papel. Fazer um curso, você tinha que estar presencial, você tinha que pagar. Então, assim, era totalmente diferente do que é hoje. Então, se você quer abrir uma empresa, hoje você tem internet, você tem uma oferta tremenda de cursos. Então, faça cursos. Sebrae, por exemplo. Né? Cursos básicos relacionados a finanças, relacionado a como gerir pessoas, a como vender. Né? E não é demais, são cursos que você não leva tanto tempo. Então, eu diria que esse é o terceiro passo. Né? Faça uma preparação mínima para isso. Né? Agora eu vou falar com o professor. O quarto passo, você pode não concordar comigo, mas aí você me fala. E muita gente não concorda. É você colocar tudo no papel, numa planilha. Né? É o que a gente chama de plano de negócio. Né? Como que eu vou vender isso? Para quem?
Né? Onde vai ser meu ponto comercial? Como vai ser, se eu vou construir, vou fazer uma produção, como vai ser meu processo produtivo? Onde estão os meus fornecedores? Tem uma série de perguntas que você precisa buscar resposta para elas, que elas surgem, olha o que eu vou dizer, quando você está no negócio no dia a dia. Aí você pensa, nossa, se eu tivesse parado antes para pensar, que é o planejamento que você falou. Sim. Então muita gente despreza o planejamento, não, vamos que vamos, tem que ser agora e não se planeja. É válida essa abordagem, mas ela é arriscada. Por quê? Você poderia evitar um monte de sofrimentos, de gastos de dinheiro, de desgastes, se você tivesse um planejamento mínimo. Eu falei do Sebrae, mas tem outros institutos que ajudam a você fazer um planejamento. Então, tem bastante. O plano de negócio, hoje em dia, você consegue muita informação gratuita de como fazer um plano de negócio mínimo, para que você anteveja o que vai acontecer na sua empresa. Vai evitar que você tenha problemas? Não. Mas quando eles vierem, você está mais preparado para resolver esses problemas. Resolver. Exato. Mas sabe que você tocou num ponto muito legal? E quando eu trouxe a ideia de movimento, de dar o primeiro passo, foi realmente cutucando, porque realmente, sabendo o que tem que ser feito, poxa, por que não fazer, né? Existem caminhos que, se você cortar, você já sabe o resultado. Vai dar mais problema, vai dar retrabalho, vai gastar mais dinheiro. Mas tudo bem. Eu tive uma experiência há pouco tempo, Walter, que eu estou fazendo mentorias agora, principalmente para quem ou está começando um negócio, então, decidi realmente ter uma transportadora. Às vezes já está rodando ali na informalidade e tudo, mas quer começar da forma correta, aí me procuram. E tem um segundo formato, que já estão, às vezes até há anos, rodando da forma incorreta, né? E falam, Danilo, quero crescer, só que para crescer eu preciso saber o que tem que ser feito, porque realmente cliente X não me aceita porque falta um documento, tem um problema aqui e outro ali. E teve um caso legal que entra nessa situação, que é um pessoal lá de Ribeirão Preto. Eles me procuraram, a gente conversou, fechei lá com eles uma sequência de reuniões e a gente foi conversando, etapa por etapa. Como você falou, desde o plano de negócio, da ideia do plano de negócio, até realmente a partes mais técnicas de, tá com CNPJ, vai ter que abrir o CNPJ, qual a classificação, qual KNAI, qual que vai ser o regime tributário, como também parte sistêmica, enfim, passamos por tudo, Walter. No final da quarta reunião desse bate-papo, o proprietário, né, enfim, eu não vou citar o nome dele, mas ele chegou para mim e falou, Danilo, estou muito grato por todo o trabalho, por todo o serviço, mas olhando para esse ponto que a gente conversou, hoje não faz sentido começar. Porque ele entendeu que ele tinha um recurso, que ele poderia alocar, sim, nessa movimentação que já estava acontecendo ali, mas que esse mesmo recurso, se ele é aplicado dentro da empresa, que ele tinha outra empresa, de uma outra maneira, nesse momento faria mais sentido para ele. Então, ele nem começou, não abriu o CNPJ, ele tem um cunhado dele que trabalha como TAC, que é autônomo, que seria a empresa que iria se tornar transportadora, mas ele falou, não, agora não. Mas é bem provável que no próximo ano eu te procure, porque sabendo de todos esses pontos, aí a gente começa da forma correta. Esse cara não vai ter problema quando começar? Claro que vai, sim. Todo mundo tem problema. Mas a chance dele errar em pequenos pontos, que ele já observou, resolveu. E ele teve um gasto infinitamente menor ali do que, estruturar tudo, ter um gasto fixo ali logo de cara e depois do primeiro, segundo mês perceber que, não era bem aquilo, né? Então, o plano de negócio, eu acho que existem algumas travas, principalmente para quem está sozinho ali e às vezes não tem uma base de conhecimento disso que a gente está conversando e que está disponível hoje, né, na internet, como você falou. Que é o seguinte, e às vezes tem isso na internet também. Você procura lá plano de negócio, dependendo do link que você entrar, aí o Walter pode até falar melhor do que eu, mas se entrar talvez em alguma tese de faculdade, tudo, não que esteja errado, tá correto. Mas existe bastante teoria, existe às vezes uma papelada muito excessiva para o perfil do negócio que a pessoa está começando. E a grande sacada é como ter o mínimo ali de planejamento para chegar até conversar com o gerente do banco, buscar um parceiro que tenha um know-how melhor dentro daquele, né, negócio. Porque como você falou,
Às vezes você até não tem a melhor informação, a melhor expertise dentro daquilo, mas você tem que saber, pô, quem procurar. Quando você tem um problema, uma das maneiras de resolver é o quê? Pô, eu tive um problema aqui, me ajuda. O que eu fiz com você quando tive problema na minha empresa, na parte financeira? Pô, liguei pro Walter e falei, Walter, me ajuda, cara, como que tá a sua agenda aí? Vamos conversar. Porque a gente precisa, né, buscar resolver esse problema. E foi bem interessante esse aspecto, Walter. Eu acho que isso acontece muito, e se todos fizessem isso, é claro que nem sempre, né, a gente consegue respirar e pensar em tudo isso, mas faz muito sentido. Olha, você falou, Danilo, de que tem planos de negócios muito complexos em, sei lá, dissertações de mestrado, tese de doutorado, tem livros que discutem sobre a teoria, né? O que eu sugiro? Poxa, eu podia ter trazido esse livro, né? Ela que eu lembrei dele agora. Depois a gente coloca. Coloca O Segredo de Luísa, de Fernando Dolabella. Dolabella, anota aí depois. ele foi professor, não sei se ainda é, não pesquisei agora, vocês podem dar uma olhadinha, ele era professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi um dos pioneiros no Brasil no ensino do empreendedorismo. Ele estudou sobre isso, e o livro O Segredo de Luísa é um dos melhores livros, na minha visão, tá? Para ensinar empreendedorismo para leigos. Eu uso, quando eu ministro disciplinas voltadas a planos de negócio, esse é um dos livros de leitura básica. E ele mostra, contando a história da Luísa, uma menina de 16 anos, que a tia dela, a Maria Amália, acho que é esse o nome, né? Faz tanto tempo que eu li. Memória boa. Né? Ela fazia uma goiabada cascão, em Ponte Nova, até perto de Viçosa, onde eu estudei. Até hoje eu não sei se a história é real ou não, mas é bem interessante. Ele conta a história dessa menina e como que ela foi avançando passo a passo para montar a empresa dela de produção em escala da goiabada que a tia fazia. Então era uma paixão? Era saborosa, um produto bom, a goiabada? Sim. E ali mostra passo a passo, e é uma das maneiras mais simplificadas que eu encontrei de compartilhar e discutir planos de negócio com os meus alunos, com quem quer que venha buscar essa informação. Então, assim, ele é um pouco mais profundo nos quadros cinzas. O que é interessante esse livro? Tem história da Luísa, um romance, né? Romance, falando gênero literário, está contando uma história. Certo. E nos quadros cinzas, o Dolabella, ele traz a parte técnica. Então, quando ele vai para fluxo de caixa, cálculo de retorno financeiro, ele conta na história de uma maneira simples, e quem quiser uma informação mais técnica está ali também na página. Então, eu gosto bastante dessa abordagem. E você estava falando ali no começo da nossa conversa, né, sobre os quatro funções ali para você gerir bem uma empresa. Você percebeu que eu fiquei só em uma, que é planejar. É que, para mim, o planejar, ou você faz antes e evita uma série de sofrimentos, ou você vai obrigatoriamente fazer depois de um tombo. Depois de cair. Ou mesmo se você não levar um tombo empresarial, se você começar a crescer, você vai sentir necessidade de planejar. E a gente planeja o tempo todo. A gente, quando está dirigindo, você escolhe se vai para uma rua ou para outra. Você escolhe roupa, você escolhe comida. É que isso é tão rápido que a gente acha que isso não foi pensado previamente, mas foi. A questão da empresa, você vai deliberadamente, de uma forma consciente, eu vou planejar. Eu vou escrever como será a minha empresa. E hoje a gente tem uma série de auxílios. Agora, o dirigir, o controlar, que você citou, e na minha visão, ele vem depois. Né? Então, um bom planejamento pode proporcionar que você organize bem sua empresa e você dirija bem as equipes, as suas estratégias, e depois mecanismos de controle. Será que eu cheguei onde eu queria chegar? Como que você vai controlar algo se você não planejou? Como que você vai dizer que atingiu uma meta se você não fez o planejamento da meta antes? Então, o planejamento é como se fosse a semente de tudo. E as outras funções que você citou, elas vão acontecer, bem ou mal. Elas acontecem. E você vai se relembrar várias vezes, poxa, preciso planejar melhor, preciso replanejar, rever. E isso é importante, igual os aplicativos, Waze, Google Maps, né? Recalculando. Recalculando.
Acontece muito, né? No Exato. negócio. E às vezes trava, inclusive. Era por essa rua, eu fui pela outra. Pô, recalculando, replanejando. Replanejando. Verdade. Ótimo exemplo, porque, Né? como eu falei, às vezes parece que cai a internet, né? Trava tudo ali. Porque é tão difícil em alguns momentos, mas faz muito sentido, Walter. E eu acho que você já me falou isso algumas vezes, e é a ideia de utilizar os recursos que a gente tem disponível, né? Porque recursos e conhecimento também, mas não tem que enfeitar muito nesse ponto, né, Walter? Tem que fazer, tem que ser Sim. efetivo, tem que dar resultado. Sim. Que tem gente que me falou, não, Walter, eu quero um software que me ajude a planejar. Eu Sim. falei, esquece. Pega lápis, borracha, papel. Não, mas isso é arcaico. Tu pega o computador, faz qualquer coisa. Faz alguma coisa, Mas né? faça, planeje. Não fique esperando a melhor condição para começar o planejamento. E aí, você pode chegar na conclusão desse seu cliente. Olha, planejando, eu vou ganhar mais se eu não abrir a empresa. Você pode chegar a essa conclusão. Olha, teve tanta gente que já me chamou para fazer análise de empresas, quer comprar uma empresa, quer fazer um plano de negócio, e a maioria das vezes a gente chega à conclusão que é inviável. Aquele planejamento, aquele negócio, não é viável. Não, eu quero abrir uma cafeteria, uma fábrica de chocolate. Aí a pessoa tem uma fantasia na cabeça. Antes de ela gastar R$1, se ela planejar, ela já fez ali um ensaio. Será que vai dar? Se no papel, na planilha, não deu certo, será que vai dar certo na realidade? São perguntas. Mas é um exercício. Quando você planeja, você vai se exercitando para se ver no negócio. Agora, quem não planeja, aí vem aqueles shows que você já me conhece, né? Que eu não gosto. Vai o camarada na televisão, a pessoa na televisão, e fala, olha, eu morava na rua, eu não tinha nada, e agora eu sou milionário. Né? E parece que assim, se você não se tornar um milionário, um empresário de sucesso, você não é nada. Aquilo ali, gente, é uma exceção, não é regra. Só que às vezes você vê um programa desse de uma pessoa que teve sucesso, você acha que aquilo é a regra e você está errado. Você que está na exceção. Não. A maioria das empresas, das pessoas, dos empresários, das empresárias, não tem sucesso logo. De cara. É normal. Vive o processo, né? São etapas. Gente, olha, você já foi bebê, né? Eu já, o Renato já... O Renato acho que não. Renato não. Já veio pronto. Já veio pronto, já. Né? É o velho. Eu lembro que eu assisti uma vez, viagem, mas a Matilda. Matilda. Não sei se você assistiu, Claro. tinha a diretora lá, Sessão da Tarde, né? A diretora lá, ela falou, eu nunca fui criança. É verdade, né? tinha isso. Não, mas assim, tô brincando, mas todo mundo já foi criança. Quando você já foi bebê, é um processo de aprendizagem. Agora, por que você acha que você nunca foi empresário, né? Ou seja, vai virar pronto. E pronto. Não tem essa mágica. É porque você teve uma decisão e aí você se coloca uma expectativa, uma responsabilidade tão grande que a chance de você tentar errar, se frustrar e não fazer mais, ela fica infinitamente maior, né? Do que você acertar de fato. Sim. Por isso que eu digo, é tudo processo. Eu converso sempre com a Dani em casa. Você conhece a Dani, né? Minha esposa. Conheço. Ela foi bebê também. Todo mundo aprende. A gente brinca lá em casa que tudo é processual. A gente gostaria das coisas prontas, né? Sim. Agora, já viu como você desenha uma casa? Aqui não tem papel. Desenha uma casa aí, Danilo. Eu não sou um bom... Não, faz aquele desenho. Vamos ver. Padrão, né? A gente não conversou antes, mas Eu sou padrão. desenhista Deixa eu muito ver. bom, hein? Eu começo geralmente pelo telhado, correto? Não, desenha. Não narra, só desenha. Só pra... Perfeito. Ó. Depois eu viro pra câmera. Eu faço assim. Mas foi legal o que você falou. Ó, um Picasso aí, hein? Um Van Gogh. Maravilha. Perfeito, tá bom, né? Bom. Mostra. Mas assim, eu ia te perguntar, mas você já antecipou. A gente nem conversou sobre isso antes aqui. Assim, na conversa vem um monte de coisa. Como que você começou essa casa? Pelo telhado. Então, gente, a maioria de nós quer começar Cara, eu negócios... comecei a minha empresa pelo telhado. Eu acabei de ter essa... Agora, pergunta para qualquer construtor. Não estou falando em engenheiro civil. Um bom pedreiro, um bom mestre de obra. Ele não precisa ter feito faculdade, nada. Vai com qual que a base... Eu já até falei, né? A base. O principal para você construir um edifício é a fundação. E a gente começa, muitas vezes, as empresas pelo telhado.
É uma realidade. Então, acho que se tiver um número, uma estatística, assim, poxa, seria infinitamente maior. E agora, a geração atual, né? É muito legal a tecnologia tudo. Essa ideia de começar pelo telhado está muito forte, porque as pessoas não têm paciência de esperar o processo ou de fazer o processo. Né? Eu até brinco com os alunos. Você soube, Danilo, de um estudo que as crianças estão nascendo em 2, 3 meses, gestações? Você soube? Eu já comentei isso em sala de aula. Você não ouviu falar? Renato, ouviu falar? Não. Esse estudo? Não, em 2, 3 meses. É criança mesmo, né? Não existe. São 9 meses. Tem o prematuro. Agora, por que biologicamente a gente continua tendo alguns processos que eles são naturais? E alguns processos a gente não quer enxergar que eles têm um tempo de maturação. Sim. Walter, mas uma empresa hoje, para ter sucesso, é a mesma coisa que era há 100 anos? Não. Mas tem um processo de maturação. Então, o que eu falo principalmente para os meus alunos que são... Eu tenho idade para ser pai de todos os meus alunos agora, quase, né? Eu falo com eles. Assim como a gestação, você precisa ter um período de amadurecimento, a empresa também. Tem a incubadora de empresas. É como se alguém ficasse grávido de uma empresa. Aquelas incubadoras de empresas ligadas a universidades são um período ali em que as empresas podem se desenvolver. Claro, aquilo é uma situação privilegiada, tal, mas você está incubando uma ideia, você está gerando a sua empresa quando você está planejando. Tá? Então eu bato muito, muito nessa tecla do planejamento. As pessoas sempre querem conversar comigo, eles querem soluções mágicas. O que eu posso fazer para ficar rico, Walter? O que eu posso fazer para minha empresa triplicar o faturamento? A famosa galera que busca barriga de tanquinho sem querer ir para academia, né? Então... eu brinco assim, eu dou aula de matemática financeira, você sabe. A matemática financeira, ainda mais nessa época da pandemia, o pessoal fica assistindo muito vídeo. É possível você aprender a fazer um cálculo só olhando? Até tem gente que tem essa inteligência. Eu não tenho. Eu também não. Eu preciso fazer. Alguns tipos de processos você precisa colocar a mão na massa. Não é só olhando. Né? Alguns tipos, por exemplo, um nadador. Se ele assistir 100 vídeos, né, de natação, de como saltar, nado crawl, peito, golfinho, sei lá, e ele nunca pisar o pé na água, ele não vai aprender a nadar. Não vai. Né? Então, assim, o que eu sugiro? Planejamento, na minha visão. Tem outros consultores, outros professores que vão falar, Walter, não concordo com você por outro caminho. Eu digo que tem vários caminhos. O caminho que eu escolho, Walter, é o planejamento. Porque você vê que tudo tem na natureza, nós, quando bebês, a semente, tudo é processual. Algumas sementes são mais rápidas, alguns tipos de negócio você consegue mais rapidamente ter resultado. Outros são araucária. Sabe, pinhão, um trem que demora aí quantos anos para crescer e dar o fruto. Então depende. Walter, meu sonho é abrir uma usina hidroelétrica. Falei, bom, peraí. Então depende do que você quer iniciar de negócio, precisa de mais dinheiro, menos dinheiro, o porte, onde você vai fazer. Tá? Então tudo isso que nós estamos conversando é planejamento. Poxa, tá? Fantástica a ideia da casa, viu? Porque realmente o sentimento é que eu comecei pelo telhado, fato. Não, entendeu? Eu já fiz muita coisa na vida pelo telhado. Culturalmente, nós queremos os benefícios sem passar pelo processo de construção. Jogar na loteria, não é isso? Eu quero jogar na loteria e ganhar milhões. Milhões. E você fala para a pessoa, você não quer ganhar milhões? Vamos fazer um plano, montar uma empresa, trabalhando? Se você perguntar também. O que ela vai fazer com os milhões, ela mesma não sabe. Onde que vai alocar aquele dinheiro? E é perigoso quando a pessoa ganha muito dinheiro sem ter passado pelo processo. Sim. Ela não está preparada, às vezes, para aquela quantidade de dinheiro. Né? Então, assim, eu sugiro muito, muito fortemente as pessoas que vêm conversar comigo. Vamos planejar. E a maioria fica muito triste. Porque não tem muita ação, né? Não, porque planejar. Parece que não está acontecendo nada. Sim. Parece que não está acontecendo nada. É a mesma coisa que você falar para uma mulher que está grávida. Né? Não está acontecendo nada. Ela vai brigar com você. Não nasceu a criança, mas tem um processo metabólico ali. Acontecendo que é muito forte. Né? Fantástico. Pô, Walter, eu acho que essa ideia de empreendedorismo, ela se resumiu muito legal no tópico de planejamento, né? Eu sei que eu contrariei você pediu para falar sobre os 4. Não, porque a ideia de...
eu coloquei os 4 porque eu sei que é muito mais profundo, né? Não dá para falar em 20, 30 minutos sobre as funções administrativas, como implementar isso dentro de um empreendedorismo ou qualquer outra coisa mais profunda. Mas a ideia aqui é simplificar mesmo, porque a gente está colocando vários aspectos que já passaram pela sua experiência, pela minha, e que é um assunto muito comum, que é o planejamento. Mas empreender, você que está começando, você que é micro, pequeno, tenta pegar esses pontos de forma simples e jogar para a sua realidade, de como que dentro da sua realidade você aplica. E faz. Só isso. Você pode até errar, como eu falei, mas a importância do fazer, ela vai te colocar na frente de um batalhão de gente, né, Walter? Que acaba não fazendo, não se preocupando com isso. E como o Walter falou, às vezes a gente se planeja para uma viagem, para uma saída, para uma festa, para qualquer coisa até pequena, assim, rápida. E para aquilo que vai gerar renda para a família, que vai, né, pagar o leite das crianças, sei lá como você pode colocar. E por que não ficar rico como uma empresa? Sim, próspero. Eu não sou contra isso, ao contrário. O pessoal quer jogar na loteria, quer ficar rico, legal, mas tem outros caminhos para você ter prosperidade, como uma empresa. Né? 2 pontos que eu queria puxar de tudo isso que você falou, e a gente termina num tópico de finanças só para encerrar com chave de ouro, tá? Mas você que está começando, que está pensando em algo voltado para empreender, eu achei bem legal um dos pontos que a gente puxou aqui, que é, o que que eu gosto, o que que eu amo, o que que eu sei ou o que que eu quero fazer. Muita gente me procura, Walter, para a ideia de entender o que que é necessário para abrir uma transportadora, porque às vezes vê muita notícia de empresa de transporte na televisão, ou conhece alguém que tem uma transportadora e aparentemente tem muito dinheiro, porque as aparências às vezes enganam. Enfim, existem algumas motivações que às vezes não são fundamentadas e pode gerar consequências, porque quem não conhece o sistema, o processo do transporte em si, não sabe onde está se metendo. Diferente para alguém que já vivencia. Então, por que eu estou dizendo isso? 2 maneiras que eu indico na hora que for tomar uma decisão mesmo para montar algo é, primeiro, se você já tiver um know-how, uma expertise na área de um bom tempo ali vivenciando aquela área, beleza. Eu acho que vale a pena fazer um planejamento, buscar as fontes corretas e iniciar. Inclusive, de preferência, se ainda não trabalhou ativamente na operação e tudo, tentar conhecer o dia a dia operacional, algumas etapas. Tem uma história de algum mentor ali de internet que eu ouvi falando, mas é bem interessante, que antes dele montar uma cafeteria, ele foi trabalhar de garçom na cafeteria. Perfeito. Parece que foge um pouco da realidade, você às vezes se rebaixar, né, numa percepção é uma estratégia. É só uma percepção, porque é uma estratégia. Sim. Depois de trabalhar ali um bom período, ele foi promovido, ele trabalhou no caixa, enfim, da mesma maneira da goiabada lá, eu acho que era algo que ilustra assim, essa situação de você vivenciar, porque quando você monta, quando você começa, realmente, lá na minha empresa eu limpo o chão, eu tiro o lixo, eu faço tudo que tem que ser feito do começo, desde a hora que abre a porta até a hora que fecha, né? Então, assim, é importante essa busca. E o segundo ponto é buscar alguém, buscar um mentor, buscar um direcionamento, às vezes uma pessoa que já conhece de fato daquele mercado para poder te ajudar. E tem até ele é ex-chefe, atual amigo, ex-gestor, que é o Robson da TRR, que eu trabalhei muitos anos com ele. Ele fala, Danilo, você tem que pedir ajuda, cara. Ele falou, ninguém chega pra mim, ele já tem empresa há anos, e me pede ajuda. Ele fala assim, e tem tanta gente começando, por que não buscar quem já errou muito e já deu certo? Pode ser que uma outra pessoa feche a porta na sua cara, e tá tudo bem. Mas se você insistir um pouquinho, com toda certeza, né, Walter? A maioria dos empresários, as pessoas que já estão bem, né, deram certo de alguma forma, não se negam a repassar pelo menos um direcionamento, né? Para aquelas pessoas que estão começando. Então, é uma dica que eu dou, porque eu, particularmente, depois até de ter montado o negócio, por várias vezes eu fui buscar ajuda de quem já estava no mercado há um bom tempo, conversar, o próprio Walter, quantas vezes eu não recorri a ele por já ter uma experiência bem mais longa ali em campo de batalha, né? Então, acho que são 2 dicas sobre empreendedorismo que valem aí pro papo, né, Walter? Com certeza. E,
pra gente ir pros finalmente aqui, o Walter tem um livro, né, Walter? Fala um pouco, só o nome do livro e tudo. O livro, ele não é sobre empreendedorismo. Não, sim, só para apresentar, porque eu vou pedir só uma dica sobre o livro, que de alguma forma, mesmo não sendo sobre negócios diretamente, serve para organização, né? Sim, o livro, ele chama-se Finanças Pessoais, e foi escrito por mim e pelo professor Ricardo Trovão, Legal. Um colega aí de jornada universitária, né? Ele também é da área financeira. Então nós escrevemos esse livro, uma simplificação de linguagem para educação financeira. Né? O que a pessoa precisa saber, no mínimo, para se organizar financeiramente em casa. Mas aí são finanças pessoais. Legal. Né? E esse livro, ele tem um capítulo especial aí, que uma hora a gente conversa sobre ele. Não, show de bola. Eu puxei aqui porque eu acho que eu venho aprendendo isso, inclusive, agora, viu? Eu tô em processo, mas... Às vezes a gente quer resolver só o problema de fora, mas é muito importante olhar para dentro de casa, né? E começar pela organização ali interna, né, do lar, que eu acho que são até princípios, né, Walter, que regem tudo. A pequena empresa, Danilo, ela é muito reflexo de como a família administra as finanças dela. É muito comum. No tempo que eu trabalhava como gerente de banco, quando a pessoa tinha uma pequena empresa, uma microempresa, nós até analisávamos a empresa, mas a gente analisava no banco principalmente as finanças da pessoa física. Porque está misturado, Porque né? é muito, muito parecida a finança da pessoa física com a finança da pessoa jurídica quando é muito pequeno. Então esse livro ajuda a pessoa a organizar as finanças pessoais. E estando com as finanças pessoais organizadas, há uma grande chance que a sua empresa também ela já nasça mais organizada. E o contrário é verdadeiro. A pessoa às vezes tem uma bagunça na sua vida financeira pessoal, quando abre uma empresa, ela vai acabar sendo espelho também. Entendi. E para encerrar, Walter, se pudesse dar uma consideração aí, principalmente olhando agora mais para finanças, em termos de negócio, para quem já iniciou até, para quem já está rodando o negócio e assistindo esse vídeo percebeu que talvez tenha pulado um pouco da etapa do planejamento e tudo, o que você finaliza aí com alguma consideração que faça sentido nesse tópico? Na área financeira? Na área financeira, olha, especificamente. Na área financeira, gente, não é nosso tema agora, né, especificamente desse bate-papo, mas eu vou deixar uma dica. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é a principal, na minha visão, ferramenta para você organizar as finanças da sua empresa. Walter, não sei o que é, não sei como que faz. Gente, tá cheio na internet de vídeo, de orientação de como fazer fluxo de caixa. Coloque em prática. Tá? Coloque em prática, porque quando eu vou auxiliar qualquer empresa a se organizar financeiramente, eu, como consultora, uma das primeiras coisas que eu faço, pergunto, né? Tem fluxo de caixa? Ah, tem. Vocês alimentam todo dia? Analisam todo dia? Aí começa o controle que você falou. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou. Walter, mas o fluxo de caixa ajuda em que no planejamento? Quando você faz o fluxo de caixa, você pode fazer o fluxo de caixa do próximo ano, dos próximos 6 meses ou 3 meses. E já é planejamento. Você pensar como é o futuro. E essa ferramenta financeira é a mais simples de todas e é a que eu mais recomendo. Tem pessoas que falam, não, para resolver a área financeira você tem que ter isso, esse método japonês, esse método norte-americano. Funcionam, ok, tem muitos métodos fantásticos, mas o meu feijão com arroz é o fluxo de caixa. Mesmo que seja no papel de pão ali, né? Eu já vi cliente que ele tinha um monte de caderninhos. Nessa época já dos computadores. E, incrivelmente, funcionava aquele sistema. Como eu já entrei em empresas, estava cheio de computador e a pessoa não usava aquilo a favor. Tudo aquilo então, de ferramenta que tinha. O que vale é você usar a ferramenta, seja ela muito simples, seja ela altamente tecnológica, mas você tem que usar a ferramenta. E deixar a ferramenta, aí vou entrar até... Entrar não, só comentar. O controle, ela vai te ajudar a olhar o seu negócio, se você chegou onde você queria. Então... sei que você cria uma mensagem bonita, né, profunda, mas assim, da área financeira, o que eu posso te falar de mais útil faça fluxo de caixa. E eu complemento, Walter, porque assim, independente do momento que você está hoje, procura aquilo que se adequa e que você vai conseguir fazer de forma mais efetiva, que é o que a gente está falando aqui. Então, procurou uma planilha, poxa, não tá legal, tenta outra, até a hora que encaixar, porque é diário, né, Walter? É diário. Então você precisa ter intimidade com aquilo. Se você não fizer aquilo todo dia, não vai dar certo. E eu vou
um testemunho próprio aqui, que é o seguinte, eu durante muito tempo tentei e eu não conseguia. Mas por quê? Eu, particularmente, eu sou muito desorganizado com os números. E aí eu tive que puxar quem? Uma pessoa do meu meio, que no caso é minha esposa, Isadora, que trabalha no financeiro da empresa, e ela consegue lidar melhor com esse tipo de organização. É claro, às vezes você está sozinho e tudo, vai ter que dar um jeito. Aí não tem como fugir. Mesmo você não gostando, é algo que até você ter condições, talvez, de ter alguém ali para alimentar pelo menos os números, né? E alguém de confiança, é importante que faça. Mas é uma opção também, né, Walter? Porque às vezes você quer abraçar tudo e vale a pena pedir ajuda, principalmente no começo. Porque não dá. De verdade, às vezes a gente tem qualidades que, né, são diferentes. Aí vem um dos outros temas, organizar. Que a organização é você colocar um dos aspectos da organização, cada pessoa com o seu dom natural. Tem gente que gosta de uma planilha e tem gente que não gosta. E tá tudo bem com quem não gosta e com quem gosta. Né? Tem gente que gosta de vendas igual você. Né? Então tá tudo bem. Você tem que achar alguém, pega alguém que está iniciando ou que quer uma oportunidade. Se você não tem muito recurso financeiro para pagar um funcionário... Ensina, né? Dá a oportunidade de aprender. Olha, vai alimentando essa planilha desse jeito. Que o fluxo de caixa, no primeiro momento, ele é muito operacional. É chato. É chato, né? Você tem que ficar alimentando com dados. Agora, quando você pega um fluxo de caixa de 2, 3 meses, faz um gráfico, nossa, que legal. Agora, aquele gráfico só tem sentido porque o fluxo de caixa só é possível foi isso, alimentado. né? Mas se você não gosta de fazer ou não sabe, chama alguém. Pede ajuda. Pede ajuda. O Renato tá aqui, não deixa eu mentir. O Renato começou a trabalhar na empresa nesse formato. Ele pediu uma oportunidade, que ele queria o quê? Uma oportunidade de aprender, e na época a gente estava com uma necessidade de alguém que tivesse as qualidades, as habilidades que ele tinha ali naquele momento. Hoje em dia, até hoje, trabalho de graça, inclusive, né? Brincadeira. Mas é um exemplo, porque faz parte, né? A gente tem que buscar aquilo que está ao nosso alcance. Sim, sim. Walter, muito obrigado. Acho que esse bate-papo do primeiro Movecast foi muito, muito produtivo. Vão ter outros, vou te trazer em alguns outros momentos aqui para falar de outros assuntos, talvez em algum momento especificamente sobre o livro, para levar aí mais organização para as finanças das famílias que assistem a gente. E vamos em frente. Galera, prazerzaço aqui ter feito esse primeiro episódio. Como eu falei, é um formato, é um canal de comunicação novo, onde a gente está trazendo essa dinâmica. Eu espero que tenha agregado ali, eu tenho certeza que alguns pontos, se você tirar e colocar para a sua realidade, vão fazer todo sentido. Você que está começando agora, que é micro, que é pequeno, e até você que de alguma maneira busca mais conhecimento e essa troca, aqui é o local certo. Então, continua acompanhando a gente vai liberar esse primeiro episódio e toda semana vão ter conteúdos novos aí para alimentar as redes sociais e tudo pra gente ter essa interação, fechado? É isso aí, galera. Muito obrigado. Fechou? Acabou. Tchim, tchim. Legal.